I care. We care for you. E aí, meus queridos players, Ikki de novo na área, dessa vez para falar do que é para muitos o melhor filme de super-heróis que existe. Hoje eu vou falar de Watchmen, o filme. Sejam muito bem-vindos a mais um Cine Cult. Let's rock! No Padrim, com colaborações a partir de R$1 por mês, você ajuda a manter a qualidade dos vídeos e ainda conta com algumas regalias bônus. Acesse o link na descrição e confira. E fica aqui meu agradecimento aos novos padrinhos, Jackson Alves e Ian Alves. Muito obrigado pelo apoio. Watchmen, o filme, é um longa-metragem dos gêneros ação, drama e mistério, lançado no ano de 2009. Ele foi dirigido por Zack Snyder, que tem atual notoriedade por trabalhar na direção de alguns filmes da DC, como O Homem de Aço, de 2013, e Batman vs Superman, de 2016. Já o roteiro é uma adaptação de David Hayter, da clássica HQ homônima, escrita por Alan Moore e ilustrado por Dave Gibbons, em 1986. No elenco, alguns nomes que valem citar são Jack Kirkhaley, no papel de Rorschach, que também foi o Freddy Krueger no remake de A Hora do Pesadelo de 2010. Patrick Wilson no papel de Coruja, ator conhecido por filmes de terror atuais como Invocação do Mal de 2013 e Annabelle de 2014. E Jeffrey Dean Morgan no papel de comediante, conhecido por ser o John Winchester no seriado Sobrenatural e o icônico Negan no seriado The Walking Dead. Galera, antes eu só queria deixar claro que a análise em questão é apenas do filme de Watchmen e não da HQ. Eu não pretendo levantar aqui questionamentos de qual é melhor ou de fidelidade à obra original, mas simplesmente analisar o longa em si, ok? O filme se passa em uma América alternativa no ano de 1985, e em pleno período de Guerra Fria, a tensão aumenta com a ameaça de um ataque nuclear vindo da União Soviética. Aos poucos somos introduzidos à mitologia dos super-heróis daquela realidade, que se inicia com os Minutemen, a primeira geração de heróis mascarados que lutavam contra o crime, cada um tendo motivações, ideologias e estilos diferentes. Porém, por baixo das máscaras, capas e uniformes extravagantes, ainda existem seres humanos vulneráveis, e com o passar dos anos, os justiceiros vão envelhecendo, morrendo em conflitos ou por causas naturais, e até mesmo sendo vítimas de seu próprio estilo de vida. Posteriormente vem a segunda era do grupo de heróis, agora intitulada de Watchmen, e composta por 6 membros, sendo o comediante, o último remanescente dos Minutemen, que possui notáveis habilidades paramilitares, o Coruja 2 e a Spectral 2, ambos justiceiros que herdam o manto de heróis do grupo original, sendo exímios lutadores no combate ao crime. O Ozymandias, considerado o homem mais inteligente do mundo, Rorschach, um misterioso homem encapuzado com notáveis habilidades como detetive, e por fim o Dr. Manhattan, um homem que após passar por um acidente de física nuclear, se torna quase um deus, adquirindo poderes como telecinese, teleporte, manipulação da matéria em nível subatômico e uma quase completa clarividência, onipotência e onipresença. Muitos membros dos Watchmen têm importantes feitos na história americana, como serem responsáveis pela vitória dos Estados Unidos na guerra contra o Vietnã. Porém, em certo ponto, os atos dos heróis começam a se tornar questionáveis perante a população, autoridades e o próprio governo. É então que surge o Ato Kinney, uma lei estabelecida pelo Congresso dos Estados Unidos que proíbe atividades de vigilantes fantasiados. O reflexo disso, após quase uma década, é um mundo tomado por violência e caos. As ruas de cidades grandes são rodeadas de drogas, prostituição e gangues. A maioria dos heróis deixam de agir, mas alguns continuam agindo mesmo que ilegalmente. Além do Armagedon nuclear que paira sobre as cabeças da humanidade, ocorre o misterioso assassinato de um dos Watchmen, sendo apenas um estopim para diversos outros ocorridos misteriosos que aos poucos começam a tirar os heróis um a um de sua aposentadoria, para novamente lutar contra um inimigo invisível que evidentemente conspira contra o grupo dos heróis, que agora devem se unir mais uma vez por um bem maior. Muito bem, isso é só uma ponta do imenso e poderoso iceberg que é o enredo de Watchmen, considerado por muitos como a desconstrução dos super-heróis. Aqui não espere encontrar super-heróis infantis e clichês que apenas lutam contra o mal em uma atmosfera filosófica levada no preto e branco. Cada um dos personagens tem uma construção de personalidade monstruosa, e muitos, apesar de serem a representação de heróis para a sociedade, por vezes não pensam muito para alcançar objetivos usando de métodos sujos e baixos.
o que pelo menos para mim é muito realista. Afinal, no mundo em que vivemos, muitos indivíduos se aproveitariam do seu status e poder como heróis para conseguir coisas por vezes banais, pois mesmo tendo poderes, eles ainda são humanos. O filme também flerta com fatos históricos reais, mas alternando um pouco seus acontecimentos e continuidade, como por exemplo, o presidente Richard Nixon estar exercendo seu mandato em plenos anos 80, levando o país como um ditador que bem no fim mais parece querer ver o país se esvair em cinzas em meio a uma nova guerra mundial. Assim como Batman, o Cavaleiro das Trevas, animação a qual eu já falei aqui no Cine Cult, Watchmen traz uma abordagem social e política que mesmo após mais de 30 anos de concepção da história original, continua extremamente atual. Tudo é criticado de forma inteligente e muitas situações vistas no filme por vezes parecem notícias do que vemos comumente em jornais televisivos, sempre repletos de descaso, tragédias e violência. A forma que a realidade é intercalada com a ficção aqui é simplesmente perfeita. E quanto ao enredo, a narrativa é um quebra-cabeças que no final se completa perfeitamente. O filme, que tem 2 horas e 40 minutos de duração, é mais bem aproveitado se assistido mais de uma vez e exige atenção a cada mínimo diálogo. Watchmen é o tipo de obra que a cada vez que revemos se torna ainda mais incrível e sempre traz ótimas horas de entretenimento, com uma narrativa envolvente e um filme de super-heróis extremamente maduro, que dá banho em muitos mainstreams por aí, considerados por muitos como os melhores filmes de heróis de todos os tempos, como o próprio Batman no Cavaleiro das Trevas de 2008. Eu acho que existem apenas 2 tipos de pessoas quando o assunto é Watchmen: os que o consideram o melhor longa-metragem de super-heróis de todos os tempos e os que o simplesmente ainda não assistiram. A fotografia do filme é outro show à parte, trabalhando muito bem a escuridão e as cores do cenário. Isso tudo ainda somado à inserção de uma metalinguagem sutil que dá um tom quase que místico ao longa. A trilha sonora composta também cumpre sua função muito bem, apesar de não ser tão memorável, pois nossa memória musical tem sua atenção voltada à inserção de clássicos de artistas como Simon Garfunkel, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Tears for Fears. Já as atuações, bem, todos os personagens estão excelentes, eu não consigo falar de uma atuação ruim em Watchmen. A impressão é que todo o elenco realmente se dispôs a encarnar os personagens da história. Todos têm seus momentos únicos em tela, mas principalmente Jeffrey Dean Morgan como comediante e Jack Earhart como Rorschach, que bem, depois do filme virou o próprio Rorschach. Não dá pra ver o ator em outro filme sem lembrar do papel dele aqui. A nota de Watchmen no filme no IMDb é de 7,6 de 10. Algumas curiosidades sobre o filme são: o primeiro trailer do longa, que estreou em 2008, despertou tanto interesse que levou a graphic novel de volta à lista das mais vendidas. O filme marcou a maior estreia de 2009, com um faturamento bruto de 55,7 milhões de dólares, e ultrapassou a marca de 100 milhões de dólares no seu 21º dia de lançamento. Apesar do longa ter sido baseado na obra original do mito Alan Moore, muitos dizem que até hoje o autor nunca de fato assistiu o filme. Em certo ponto do planejamento de produção do filme, Tim Burton demonstrou interesse na direção e pretendia trazer Johnny Depp como comediante. Ainda bem que isso não aconteceu, né? No, God, please, no! Zack Snyder baseou seus storyboards para o filme nos painéis originais da HQ. Buscando fidelidade, ele alegou que a arte visual original devia ser respeitada tanto quanto a parte escrita, inclusive pedindo pessoalmente a Dave Gibbons que desenhasse o primeiro pôster do filme. Snyder optou por um elenco com atores relativamente mais jovens do que seus personagens, isso por causa do grande número de flashbacks na história. Afinal, era muito mais fácil envelhecer os atores com maquiagem do que rejuvenescer. Jack Earhart foi o único dos principais atores que já estava familiarizado com a HQ. Ele teve um papel muito importante para o desenvolvimento do personagem nas telonas. O ator é faixa preta em Kenpo, mas optou por não usar suas habilidades nas cenas de luta, pois acreditava que Rorschach teria um estilo de luta mais desleixado e menos disciplinado. Na cena de abertura, quando vemos o Coruja enfrentando um ladrão, ao fundo podemos ver alguns posters de Batman. Todas as bandeiras dos Estados Unidos no longa têm 51 estrelas. Isso porque na história alternativa do filme, o Vietnã se tornou o 51º estado depois que a América venceu a guerra. O símbolo que o Dr. Manhattan tem em sua testa descreve o átomo de hidrogênio, um próton sendo o ponto central, orbitado por um elétron, o ponto superior. O hidrogênio é o elemento mais comum e fundamental do universo. O nome Rorschach se refere ao famoso teste de mancha de tinta de Rorschach, usado na psicoterapia.
Ozymandias é um nome grego para o faraó Ramsés II e o título de um soneto do poeta Percy Bysshe Shelley. No Covil de Ozymandias é possível ver uma citação ao soneto. O filme também ganhou um game do gênero beat'em up, onde podemos assumir o controle de Rorschach e Coruja. A trama serve como uma prequel para o filme e conta com algumas cutscenes animadas, mas não teve notas muito significativas, sendo um jogo mediano. De qualquer modo, para você que é fã do longa, vale a conferida. Ainda em 2009 foi lançada uma animação intitulada Watchmen, Contos do Cargueiro Negro, onde acompanhamos a história de um marinheiro que é o último sobrevivente do ataque de um navio pirata e agora luta para retornar ao seu lar. O roteiro foi escrito pelo próprio Zack Snyder e o protagonista foi dublado por Garrett Butler. Também em 2009, o filme ganhou uma versão definitiva chamada de The Ultimate Cut, contando com mais de 3 horas e meia de filmagens, além de, em meio à trama central, intercalar a animação dos Contos do Cargueiro Negro. Aqui muitas cenas que na versão comum são contadas em backgrounds são mostradas em tela, além de um teor de violência muito maior. Algo que eu acho muito injusto quando falam do filme de Watchmen é valorizarem a direção de Zack Snyder, mas quase nunca citarem que quem adaptou o roteiro da graphic novel foi o David Hayter. E bem, se você que está assistindo o vídeo ainda tem alguma dúvida, sim, eu tô falando do mesmo David Hayter que deu a voz a Solid Snake e Big Boss na saga Metal Gear. Ah, e esse foi mais um Momento Curiosidade Metal Gear, que só quem vê todos os vídeos do canal vai ficar sabendo. É sabido que Snyder posteriormente trabalhou em outros filmes de heróis da DC, e também é sabido que todos esses longas não chegaram nem perto do que foi o Watchmen. E onde eu quero chegar é que, bem, Snyder pode ser um bom diretor, mas como roteirista, ele deixa bastante a desejar. E de todos os seus filmes como diretor, até mesmo o épico 300 de 2006, ele ou não participou do roteiro, ou terceiros estiveram envolvidos. Eu sempre cito aqui no quadro os roteiristas das obras, pois eu acho que eles são tão, ou até mais importantes que o diretor. O trabalho que David Hayter fez foi incrível e o longa vai muito além de um simples filme de super-herói. Claro que não podemos esquecer da mente brilhante de Alan Moore, que concebeu o conceito do universo. Mas casos como o de Snyder mostram que o pessoal esquece que um filme não é executado apenas por um diretor e que resultados ruins nem sempre devem ser atribuídos apenas a ele. Enfim, se você é fã de super-heróis e ainda não viu o filme, corre pra ver o Watchmen. Se você não é fã de super-heróis, mas curte uma trama bem contada e bem executada, com plot twists explodir a cabeça, vai atrás de conferir a obra também, porque a diversão é garantida. E se você quiser saber mais sobre o universo do cinema, com muitas informações e várias curiosidades, não deixe de conferir a playlist Cinecult. O link vai estar aqui na descrição e no card na tela. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esquece daquele like maroto, compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação e seguir o Wikiplaycine nas redes sociais para uma interação maior e direta com o canal. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo e muito obrigado a você que assistiu até aqui, de coração mesmo. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Keep on rockin'!